Olá pessoal, aqui é a Natália Krieger, artista plástica em tempo integral, e hoje eu vou contar para vocês a minha história com a minha exposição Veja Apesar de, uma exposição que eu criei especialmente para contar um pouco da história da minha família e aqui de Guaratuba, litoral do Paraná. Primeiramente, eu me tornei quem eu mais odiava. A moça com o microfone. Não, é que realmente esse microfone não tem como usar aqui, não tem como usar em outro lugar, não vou ficar com aqueles espanador. Então aqui agora a gente vai ter esse microfone e eu vou me acostumar a falar com ele perto da boca, porque às vezes a minha mão ela tem controle próprio. Então, para começar, essa exposição é uma exposição muito importante para mim, para minha carreira, né? Porque ela já tem esse nome, né? Veja Apesar de, porque é pra gente ver apesar do cotidiano, do que a gente passa, das dores, das inseguranças, né, das histórias tristes. Por trás de cada história dessa tem uma história que fez a gente estar aqui onde a gente está nesse momento. E eu sou muito grata por tudo. E falar sobre isso me emociona muito, porque a minha família que se originou na Alemanha, né, a família Krieger, e meu bisavô veio na Segunda Guerra Mundial para cá, perdeu pessoas muito importantes para ele e ele resolveu reconstruir a vida dele em outro lugar, ou seja, no Brasil, né? Um novo recomeço dele para ele criar a família dele, né? Aqui ele teve os filhos que tiveram outros filhos até chegar a Natália. E é importante sempre a gente ressaltar essa história maravilhosa de recomeço, sabe? Hoje em dia a gente tem uma vida bela, hoje em dia a gente tem muitas coisas, muita informação que faz a gente trilhar vários caminhos, mas acho que antes, né, lá nos anos 40, 50, o ser humano passava por esses rompimentos, né, de guerra, de destruição, talvez, e ele sempre procurava recomeçar, se reconstruir, essa resiliência que é muito bonita, né, através de tudo. Então é algo que eu achei muito bonito. Minha avó é uma das principais contadoras de história da minha vida. Nossa, agora que eu descobri que dá pra tirar isso aqui, descobrindo como é que funciona o microfone, agora sim. Um dos filmes também que me inspirou a fazer essa exposição é Never Look Away. O nome do filme se chama Nunca Deixe de Lembrar. É um filme que, assim, excepcional em questão de arte, de história, né? Tem toda essa parte também da Alemanha, né? Da Segunda Guerra. É um filme alemão. E foi um filme que me inspirou muito a fazer essa exposição também, contando a história. Quando eu falei pra minha avó que eu queria fazer essa exposição, ela ficou muito feliz. Ela sempre foi uma excelente contadora de histórias. Ela adorava contar história, ficar horas falando sobre a família, sobre as histórias dos pais, né? Sobre como tudo isso aconteceu. E ela me ajudou muito nesse processo. Ela contava cada detalhe e eu ia anotando como aconteciam as coisas, como aconteceu as coisas na visão dela, que era uma moradora, né? A moradora mais antiga aqui na época. Então, eu tô aqui com os papéis da minha exposição que eu usei, né? Essa exposição, ela passou na Casa da Cultura, em Guaratuba. Também fez parte da exposição da Festa do Divino, em Guaratuba. Também me inspirei para fazer essa exposição perto do aniversário da cidade, que foi 29 de abril de 2023. Então eu vou contar aqui a história e vou mostrando para vocês cada cena aqui, como elas se interligam. Então essa é a história de algumas famílias e uma cidade que nasceram e renasceram após alguns desastres. Não é que eu queira lembrar dos desastres, mas eu sempre tento mostrar na minha arte, né, quem eu sou, Natália Krieger. E a arte, ela está aí para lembrar que além do caos, a gente tem muita coisa boa para lembrar. Então, mesmo que as coisas ruins aconteçam na vida, mesmo que os altos e baixos estejam aí, a gente tem por que viver, a gente tem sempre por que continuar e ser feliz, né, além de tudo. Eu digo que vale a pena lembrar desses fatos históricos, porque imagine os nossos antepassados. Hoje em dia a gente tá numa época de muito sobre esse desânimo, né, sobre a gente, mas em nenhum momento a gente olhou para trás e viu essa conexão
né, dos nossos familiares, do que eles fizeram pra gente estar aqui agora, do que eles trabalharam, o tanto que eles continuaram a vida, né? Me dá uma nostalgia muito grande olhar pra todas essas fotos antigas que eu colecionei aí, que eu pintei, porque você sempre via eles unidos assim dessa forma, com um sorriso no rosto e uma história pra contar. Mesmo que acontecesse algum problema, alguma coisa, tinha uma história pra contar depois, sabe? E isso sempre me encantou muito, contando um pouco da história da família Krieger. A Krieger, ela originou-se em uma cidade chamada Frankfurt, na Alemanha, né? Emílio Krieger, esse aqui, casou com Emília, que era judia, né? Então, eles estavam aí nesse processo de reabilitação, né, reestruturação familiar quando eles vieram pro Brasil. Eles perderam muitas pessoas na família quando estourou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E por a minha bisavó ser judia, eles tiveram que vir fugidos, que nem dizia a minha avó, pra cá de navio, se refugiar aqui, se esconder aqui. Então aqui foi um dos lugares onde o meu bisavô escolheu para ficar, né, Guaratuba, litoral do Paraná. E eles tiveram seus filhos Alice Krieger, Adolfo Krieger, Eugênio Krieger, Marta Krieger. Eles se instalaram aqui na prainha, próximo à travessia do ferry de Guaratuba. E eles tiveram um papel assim muito importante aqui, pelo fato de eles fazerem a travessia de barco aqui em Guaratuba. Agora que está sendo construído a ponte, né? A gente sempre faz a travessia aqui da Bahia de ferry boat, de balsa. Então, eles sempre tiveram esse meio de atravessar a Bahia, nesse que os barcos foram comprados de Bartolo Bornansin, um Parnanguara. O primeiro barco era chamado de Paranaguense, em 1949. O segundo barco foi o Caratinga. E nesses barcos, várias famílias construíram uma história com um objetivo: atravessar o município de Matinhos para Guaratuba, pela Bahia. E ali compartilhavam seus momentos, trabalhando ou a passeio ou de rotina. Aqui era um dos barcos que ele já fazia travessia. Aqui também foi um dos barcos. Então minha avó contava sempre que o meu bisavô tinha casa bem perto da Bahia e era onde eles se reuniam aqui, todos os amigos, familiares. Ele tinha uma venda ali, então todo mundo se reunia ali, comprar bebida, comprar comida, né? Era um espaço que eles sempre se encontravam, compartilhavam muitas histórias. Aqui tá o meu bisavô e a minha bisavó. Emílio Krieger, o meu bisavô, também comprou uma linha de aviação em 1958. O nome da aviação era Paranaguense. Fazia a região da praia e ia até Paranaguá. Não atravessava a Bahia, pois só existiam barcos pequenos. Sua viagem era pela praia antes de abrirem a estrada. A minha avó sempre contava que quando eles faziam essas viagens, o ônibus ainda passava pela praia. Não tinha estrada como hoje, né? Não tinha as ruas de asfalto como hoje, era uma estrada de chão. Então alguns ônibus passavam pela praia. E muitas das vezes eles encalhavam. E ela contava, ela brincava que as pessoas até já iam sem meia, tiravam um sapato pra ir lá ajudar a desencalhar o ônibus da praia. E aqui tá uma das imagens, com o ônibus encalhado. Essa narração é muito especial também, dessa segunda parte que eu vou contar pra vocês. Mas Guaratuba teve um marco histórico aí, que foi o afundamento em 1968. Que uma parte da cidade afundou e aconteceu tudo muito rápido, como naqueles filmes, né? Naquela época, acho que ainda não tinha filme como hoje, mas se fosse fazer um filme, iria dessa forma bem dramática que a minha avó contou. Vou deixar um trecho aqui dela contando essa história. Bem na frente ela pegava assim, gente que vinha do sítio. Era um hotelzinho Michuruca, né? Uma pensãozinha. Que vinha pessoal do sítio, comiam lá, bebiam, dormiam lá. E daí, ela, de noite, a turma se juntava tudo, iam jogar baralho. Então, daí eles lá, e ela daí servia eles aperitivo e cerveja e coisa, e eles ficavam bebendo, comendo e jogando. E ficavam a noite inteira. Às vezes saíam de lá, o dia estava raiando. E daí naquela noite ela deu tudo para eles que precisava ali. E acendeu um cigarro que ela fumava também, daí ela fazia que nem eu, ela ia lá para a porta, fumar para não fumar lá dentro. Aí pegou o cigarro, foi lá para a porta e se encostou na porta, na soleira da porta, assim, e fumando. Fumando e olhando e pensando na vida, olhando daí ali da frente. De repente ela disse que o poste, ela só viu, só assim, que nem você pega de supetão no rabo de saia, de vista, sabe? Que o poste
Deu aqui, ela ficou olhando. Né? Amanhã a prefeitura tem trabalho, tem que ir lá trocar uma lâmpada no porto que queimou. Mas ela pensou que tinha queimado. Aí, e ele continuou fumando ali, de repente, segundo. Tinha 4 postes de lá do ponta do porto até ali onde tem esse portão comprido aqui, onde a turma estava tudo ali esperando coisa, sabe? Na frente da prefeitura. Aí chegou ali. Aí veio o segundo. Aí, mas que diacho? Está acontecendo alguma coisa, porque o segundo foco lá, a segunda lâmpada também queimou. Aí terminou de falar assim a terceira. Ela disse, não, tem alguma coisa acontecendo. Aí saiu para fora, porque ela estava lá dentro. Então ela não pegava por causa do claro, né? Era luz. Até as luzes eram de tomate, eram acesos, não era lâmpada. Na época eles acendiam que tomate e penduravam no fogo. Daí meia-noite eles iam apagar tudo. Aí ela pegou e saiu para fora, que foi na direção do trapiche, assim, que andava como daqui, no Rafa. Aí quando ela saiu, o terceiro poste, aquele que era encostado ali na... Ela disse, não, Guaratuba está afundando, minha gente. E começou, ô pessoal, levanta que a Guaratuba está afundando. Começou a berrar. E começou a berrar, e daí o pessoal começou a levantar. Teve gente que levantou para o pai, ou a mulher dele, que era a Sara, o tal, e já se mandaram embora dali, tudo. Daí quem que não queria deixar Guaratuba para trás, porque aí a turma que queria entrar ainda dentro de casa, pegar documento, já falou, não entra, senão você fica. Vamos, vai, vamos embora. Ela que avisou todo mundo. Então, daí ela fez aquele salseiro, tirou todo mundo. Então, o pessoal hoje está todo mundo vivo, graças a ela. Como é que é o nome dela? Helena Chadinsky. Chadinsky tem bastante lá. Helena Chadinsky tem até. Então foi em 22 de setembro de 1968 que a Rua da Praia, às margens da Baía de Guaratuba, afundou nas águas. Juntamente com a rua foram diversos prédios, incluindo o prédio São Luís, que é o prédio da prefeitura, da antiga prefeitura. O motivo dessa erosão foi a construção de um trapiche de pedras e um muro de arrimo inadequado com a drenagem insuficiente. E a água entrava por baixo e não conseguia escoar, gradualmente minando a estrutura por baixo. E nessa catástrofe foram registradas aí 35 famílias que tiveram que se refugiar em outro lugar. E aí nesse período é onde a minha avó conta que ela morava em Garuva e muita gente também foi para lá se hospedar na casa dela. E aí no meio dessas histórias também a gente tem uma pessoa muito lembrada, né, que inclusive a gente tem uma escola em homenagem a ela aqui em Guaratuba, que é a Iraci. A Iraci Miranda Krieger era minha tia-avó, ela casada com Adolfo Krieger. E a minha avó sempre contava que Adolfo Krieger conheceu a Iraci na discoteca 33, famosa por muitos da época como espaço de dança e lazer. Casaram-se em 20 de outubro de 1958, tiveram 2 filhos, o mais novo estava com a Iraci quando aconteceu o acidente. E esse acidente teve aí também um marco histórico, essa é a Iraci. A minha avó conta que ela tinha acabado de, eu acho que se formar naquela época, ela tinha um magistério ou algo assim, ela ia ser professora, assim, ela ia dar aula realmente, né? Assim, o meu bisavô, Emílio Krieger, ele alugou a primeira sala da casa de um dos moradores, Maneco Ferreira, no ano de 1965, para começar a alfabetizar as crianças do bairro. A Iraci Miranda, a primeira professora da prainha. Quando o Orlando Bevervanso foi prefeito da época, decidiram construir uma nova escola e o meu bisavô e um outro sócio dele, Martimiano, cederam um terreno para a construção, né? Então, novamente, pela narração da Marta Krieger, e ela conta que a mãe dela, Emília Krieger, ela não gostava de andar de barco e ela tinha muito medo da água, mas estavam tomando café na casa e a casa tinha uma janela que dava para a baía e via
os barcos atravessando. E ela viu um daqueles barcos e ainda falou pra mãe dela: nossa, olha só, ele atravessando com os barcos, com esse barco precário, com as crianças, né? Pode dar algum problema. E a minha avó estava no último mês de gestação do primeiro filho dela e a mãe dela estava um pouco preocupada com ela, queria visitar ela. E aí nesse dia ela fez isso esporadicamente, ela nunca andava de barco, nunca atravessava de barco. E ela resolveu pegar esse barco com a Iraci, que tinha um recém-nascido. E ela estava com um bebê de 7 meses. Então as duas embarcaram para encontrar a minha avó. E aí foi quando, elas atravessando, houve o acidente que caiu o fundo do barco e elas acabaram se afogando naquele. Contava ela que só o bebê estava embrulhadinho, ficou boiando no meio da baía e conseguiu ser resgatado a tempo de ser salvo. E uma questão muito importante aí de a gente lembrar é que após isso foi implementado ali o corpo de bombeiros que existe agora na Bahia, porque naquela época ainda não existia esse reforço de resgate. A Iraci Miranda Krieger foi encontrada apenas 7 dias depois, né, na Bahia, foi levada pela correnteza. Então houve aí um desastre que serviu de ensinamento e melhoria para as pessoas aqui da Bahia, né? Então assim, esse acidente aconteceu pouco tempo antes de inaugurarem o ferryboat. O ferryboat foi inaugurado 16 de dezembro de 1960. Eu prometi fazer esse vídeo contando um pouco mais, porque às vezes que eu falei sobre ele parecia muito vago ainda, parecia que eu tinha deixado muita coisa pra trás, mas talvez eu ainda esqueça alguma coisa pra trás e depois eu fale, nossa, eu devia ter falado isso. Mas é por isso que a minha arte fala por si só. E eu vou deixar os quadros para expressarem esses momentos de alegria, apesar de tudo, né? Então, a exposição Veja Apesar de é realmente sobre isso. Sobre você olhar para essas fotos nostálgicas, né? E ver que, além de tudo, eles tinham um sorriso no rosto. Além de tudo, eles tinham essa felicidade por trás de cada batalha, por trás de cada problema ocasional da vida. E isso que me deixou mais feliz em fazer essa exposição. Espero que vocês tenham gostado. Antes de tudo, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo para que eu possa continuar fazendo conteúdo assim. Obrigada por assistir mais um vídeo. Beijão!